Oi pessoal, meu nome é Gustavo Haddad Braga e este aqui é o canal Originalista. No vídeo anterior, que foi o nosso primeiro vídeo de introdução ao canal, eu expus para vocês um problema jurídico seríssimo que o Brasil vive. Tracei com vocês as causas desse problema e fui ainda mais além para propor uma solução. Nesse vídeo, a gente começa a implementar essa solução e a gente começa a implementá-la pelo ápice, que é a Constituição Federal. É fundamental que a gente entenda o que a Constituição Federal é e o que ela significa. E para isso, a gente pode retornar bem ao étimo da palavra. Ora, a Constituição constitui o quê, afinal? A resposta para essa pergunta é que a Constituição constitui o próprio Estado. Assim como você, quando vai, por exemplo, abrir uma empresa, você vai ter um elemento constitutivo dessa empresa, que vai ser um contrato social, um estatuto social, dependendo do tipo de empresa que for, também um Estado tem um elemento constitutivo. E este elemento constitutivo é a Constituição Federal. É a Constituição Federal, por exemplo, que vai dizer para você como é que vai ser esse seu Estado. Se ele vai ser um Estado monárquico ou um Estado republicano, se vai ser um Estado de direito regido por leis, ou um Estado em que não impera o direito e que é regido por arbítrio. Esse elemento constitutivo vai dizer para você se esse seu Estado vai ter um poder uno, concentrado nas mãos de um único soberano, ou se, ao contrário, vai existir uma divisão de poderes, uma divisão entre diversos órgãos, cada um responsável por uma parcela das decisões desse Estado. O Brasil já teve várias constituições, mais precisamente 6 ou 7, dependendo da maneira como você conta. Tivemos a primeira Constituição brasileira, de 1824, que foi a Constituição Imperial. A ela se seguiu a Constituição de 1891, a primeira do Brasil republicano, em que ainda tínhamos o nome de República dos Estados Unidos do Brasil. Depois disso, a Constituição de 34, também democrática, a que então se seguiu a de 37, da Era Vargas, que ficou conhecida como a Polaca. Tivemos então depois uma volta à normalidade de regime democrático em 46, a que se seguiu então posteriormente à implementação do regime militar de 64, a Constituição Brasileira de 1967. Essa Constituição sofreu uma emenda, que foi a Emenda Constitucional número 1 de 1969, que foi uma emenda que, justamente por ter alterado tão profundamente a estrutura constitucional, muitos a consideram uma nova Constituição. E por fim, a gente teve a Constituição atual, promulgada em outubro de 1988, que é a Constituição que rege o Brasil até hoje. Essa Constituição teve mais de 100 emendas, mas ainda continua plenamente em vigor e é ela que basicamente traça a estrutura basilar do Estado brasileiro. Destoando um pouco da tradição das Constituições anteriores, que colocavam em primeiro lugar a organização do Estado, a Constituição atual começa, logo após listar os princípios fundamentais, a tratar dos direitos fundamentais do cidadão, para só então no título 3 tratar propriamente da organização do Estado brasileiro e no título 4 da organização dos poderes. Esses são temas que vocês vão entender um pouco melhor nos próximos vídeos. Neste aqui, eu queria falar com vocês de um artigo específico da Constituição que é para a gente deveras importante, que é justamente o artigo 60, que trata do processo de emenda à Constituição. Justamente para que a Constituição possa ser efetivamente esse elemento estruturante do Estado, não pode ser excessivamente fácil alterá-la. Ela não pode ser alterada a todo tempo, porque isso é um elemento que promoveria uma instabilidade tremenda. Justamente por isso é que a Constituição mesma descreve um processo mais dificultoso de alteração. É muito mais difícil alterar a Constituição do que alterar uma lei ou promulgar uma nova lei, por exemplo. E eu queria tratar com vocês quais são esses requisitos, como é que funciona esse processo de emenda à Constituição. A primeira particularidade que o distingue do processo legislativo ordinário é a questão da propositura. Só algumas pessoas específicas podem propor emendas à Constituição. Que pessoas são essas? Em primeiro lugar, o Presidente da República, chefe do Poder Executivo Federal, sobre o qual nós trataremos com mais a miúde no vídeo sobre o Poder Executivo. O segundo desses entes que pode propor uma alteração na Constituição é o próprio Congresso Nacional, manifestando-se por 1/3 de qualquer de suas casas. Você precisa então de pelo menos 1/3 dos 513 deputados, que são 171, ou pelo menos 1/3 dos 81 senadores, 27. Por fim, a terceira maneira como é possível a propositura de uma emenda à Constituição é por meio da manifestação da maioria absoluta das Assembleias Legislativas Estaduais, cada uma delas se manifestando pela maioria relativa dos seus membros, ou seja, pela maioria dos membros que estejam ali presentes à sessão. Uma segunda coisa que distingue o processo de emenda à Constituição de um processo legislativo ordinário é o quórum qualificado que é necessário para a aprovação de uma emenda. Então, uma vez que uma emenda tenha sido regularmente proposta, não basta que a maioria dos deputados e a maioria dos senadores queira aprová-la. É necessária uma maioria qualificada de 3/5 dos deputados e 3/5 dos senadores. É preciso, então, pelo menos 308 deputados e 49 senadores votando ali em plenário para que a emenda seja de fato aprovada. E não basta que isso seja feito em uma votação só não, são necessários 2 turnos de votação. Uma vez que a emenda seja aprovada, ela é promulgada independentemente de qualquer ação presidencial.
Portanto, uma emenda constitucional, diferentemente de uma lei ordinária ou mesmo de uma lei complementar ou delegada, que são espécies legislativas que a gente vai estudar mais pra frente, ela não depende de sanção presidencial. Ela é promulgada diretamente pela mesa do Congresso Nacional e vai direto para o Diário Oficial da União, a partir do qual passa a vigorar e produzir regularmente todos os seus efeitos. Finalmente, há restrições tanto temporais quanto materiais ao poder de emenda. Uma emenda não pode ser aprovada durante estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal. E há, por fim, essas restrições ditas materiais, que constituem aquele núcleo rígido da Constituição, as chamadas cláusulas pétreas. Esses são aspectos constitucionais que nem mesmo se a esmagadora maioria do Congresso brasileiro quiser, ele pode alterar. E que aspectos são esses? O primeiro deles é a forma federativa de governo. O Congresso Nacional não pode toler a autonomia dos entes federados, ele não pode fazer cessar a autonomia administrativa ou mesmo legislativa dos estados, municípios e do Distrito Federal. Um segundo aspecto, que nem mesmo por emenda constitucional pode ser alterado, é o voto direto, secreto, universal e periódico. Veja bem você que a obrigatoriedade do voto não consta dessa lista. A Constituição exige sim, lá no artigo 14, que o voto seja obrigatório, mas isso não é uma cláusula pétrea. É perfeitamente possível que uma emenda constitucional venha a instituir no Brasil o voto facultativo. O mesmo não pode, contudo, ser dito a respeito da forma presidencialista de governo. Muita gente propõe que o Brasil adotasse um modelo parlamentarista. Isso não é possível por conta do próximo inciso do parágrafo 4º do artigo 60, o inciso 3º, que veda uma emenda constitucional que venha a abolir, ou seja, tendente a abolir, a separação dos poderes. É necessário que os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, tenham a sua separação mantida, cada um com as suas atribuições que lhes são próprias. O modelo parlamentarista, que essencialmente funde o poder legislativo e o poder executivo, fazendo com que o chefe do executivo seja escolhido pelo próprio Congresso, acabaria com essa separação e, portanto, não é possível sua introdução nem mesmo por emenda no Brasil. Por fim, não é possível que nenhuma emenda venha a abolir os direitos individuais dos cidadãos, os direitos e garantias individuais. Você lembra no começo que eu falei que o título 2 da Constituição tratava lá dos direitos fundamentais? O que são os direitos individuais? Eles são justamente um subgrupo desses direitos fundamentais. É o caso, por exemplo, do direito de ir e vir, que nem mesmo por emenda constitucional poderia ser abolido. Este é o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de curti-lo. E se você é novo no canal, se inscreva e ative as notificações para receber atualizações todas as quintas-feiras às 19 horas com um novo vídeo nosso. Muito obrigado!